Você está sofrendo de gastrite? Você está sentindo azia? Queimou aqui no peito, uma coisa que sobe queimando assim aqui para a garganta, tosse de refluxo, refluxo gastroesofágico, gastrite, já fez endoscopia e deu gastrite, já fez aquele negócio do H. pylori, já foi nesses médicos que não resolveram nada e você continua com gastrite? Há quanto tempo você tem gastrite? Esse vídeo vai tentar mostrar para você que existe uma solução real mesmo, que funciona, que faz você ficar bom e não precisar de mais nada. Não é paliativo, não é conversa mole, não é conversa para boi dormir. Estamos falando de medicina natural, a medicina que realmente funciona para curar de verdade. Seja muito bem-vindo aqui a esse vídeo, é muito bom estar recebendo você. E eu vou logo perguntando, você que está me escutando, me diz de onde você está me escutando. Carlota Gruber está me escutando da Áustria. Olha que maravilha. Deve estar frio por lá, isso foi em lugar alto, meu Deus do céu. Neve e outras cocitas mais, né? Pois é. Então, qual seria o segredo para a gente curar a gastrite definitivamente? Quais são os recursos que a gente pode utilizar para curar a gastrite? Como é que a gente pode se livrar do omeprazol? São essas questões, são essas perguntas que eu vou tentar responder nesse vídeo de hoje. Vai valer a pena ficar aqui até o final. Seja muito bem-vindo, hein, gente? Olha lá, presta bem atenção. Para a gente resolver um problema de verdade, a gente, antes de tudo, precisa entender a causa desse problema. Se a gente não compreende a causa, a gente não vai ter uma solução real. A gente vai estar sempre no paliativo, tá? A causa tem que ser resolvida. Então a gente tem que, antes de tudo, entender qual é a causa da gastrite. E você vai entender nesse vídeo já já. Você, com gastrite, chega no médico e o médico tem um dogma na cabeça dele. O médico tem um dogma. Esse dogma é o seguinte: gastrite é uma doença provocada pelo excesso de ácido clorídrico no estômago. Gente, eu não sei como é que se pode ter tanta ignorância. Gastrite não é provocada por excesso de ácido. Gastrite é provocada por falha na produção do muco protetor. Vou explicar tudo isso aqui daqui a pouco. Tem nada a ver com produção de ácido. O estômago tem que ser ácido. O estômago de todo mundo é ácido. E ninguém tem gastrite, porque está ácido. Então isso é dogma. E esses dogmas da medicina, gente, eles passam décadas. Gerações têm que morrer para poder eles mudarem. Presta bem atenção. O outro dogma, que é o do colesterol, esse é pior ainda. Colesterol é uma gordura que causa infarto. Esse é o dogma, né? Absurdo. Que basta você abrir qualquer livro de bioquímica, qualquer que seja, de qualquer autor, você vai ver que isso é falso. A mesma coisa em relação à gastrite e à úlcera. Já muito eu fiz aqui vídeos explicando todo esse mecanismo e tal, mas eu vou tentar resumir para vocês. O estômago precisa ser ácido. E por esse motivo, como Deus é muito inteligente, a inteligência suprema, nosso papai do céu, a mucosa do estômago produz um muco, que é uma substância leitosa. Presta atenção. O nome é muco protetor. Pega papel e caneta aí, porque isso é uma aula, é estudo, tá? Muco protetor é uma substância leitosa, alcalina, que vai revestir todo o estômago. Entendeu como é que é? Aquele leitinho que fica revestindo ele. Quando o ácido chega lá e está forte, o suco gástrico, ele não vai conseguir, de forma alguma, afetar a parede do estômago. Porque tem esse muco, que é feito para isso mesmo. Ele vai afetar apenas a comida que precisa. Olha, tem vários motivos para que você precise ter o estômago ácido. Vamos lá. Papel e caneta para anotar. Motivo número 1. O ácido clorídrico é uma defesa. As bactérias que entram junto com a comida, vírus, bactérias, fungos, parasitas, porque a comida não vem limpinha não, viu? Ela vem com um monte de coisa. Morre tudinho quando chega nesse ambiente ácido. Então, o ácido clorídrico do estômago é uma proteção.
Número 1. Número 2. Toda comida, ela é eletronegativa. Quem estudou física, quem estudou eletricidade, sabe que existe o negativo e o positivo. E a comida é muito negativa. Não no sentido ruim, mas no sinal negativo. E quando entra dentro do organismo da gente, não pode, esse negativo não é legal. E tem que ser combatido. Não pode ficar muito negativo, que vai prejudicar as células. Então você tem esse ácido clorídrico para quebrar essa eletronegatividade dos alimentos, para que eles possam ser digeridos. Terceiro motivo pelo qual o estômago tem que ser ácido. Aí você tem que entender qual é a função do estômago, tá? Presta atenção. Qual a principal função do estômago? Digerir proteína. Ponto. Então, para o estômago conseguir digerir proteína, tem que ser ácido. Por quê? Porque a proteína só consegue ser digerida em meio ácido. Isso é química pura. Então, já temos 3 motivos aí, né? A pepsina, que é a primeira enzima digestiva, ela só é ativada no meio ácido. Se o estômago não tiver ácido, você não digere direito as proteínas. A sua digestão já começa a ficar arruinada de começo. Entendeu? Pronto, então, o estômago precisa ser ácido. Qual seria, então, a causa da gastrite? Por que o estômago fica inflamado? Esse nome gastrite é o quê? Ite é sempre inflamação. Inflamação do gastro, do estômago. A parede do estômago está toda vermelhinha, inflamada, com ferida. E aí fica doendo, queimando. Porque aí você tem uma falha na produção desse muco de proteção. É essa a causa. E ponto final. Tanto é que tem várias gastrites que são gastrites atróficas, ou seja, o cara tem menos ácido do que o normal. Então, essa hipótese, esse dogma, é falso. Esse dogma que diz que gastrite é uma doença provocada pelo excesso de ácido clorídrico. Mentira, não é. Bem, vamos lá. Então, se você tem a falha na produção do muco, para eu curar essa gastrite, o que é que eu tenho que fazer? Aumentar a produção do muco. Simples assim. Qual é a causa da gastrite? Falha na produção do muco. Tem menos muco do que deveria. A gente tem que aumentar, estimular as células do estômago a produzirem mais muco. Omeprazol faz isso? Não. O omeprazol ele foi criado para diminuir a quantidade de ácido do estômago, gente. Vê que absurdo. Porque você partiu do dogma, gastrite é provocada pelo excesso de ácido. Aí então eu vou fazer um remédio para baixar o ácido, para acabar com o ácido, aí vai melhorar a gastrite. Você está contrariando a natureza, o estômago tem que ser ácido, ele não pode ser outra coisa que não ácido. Por isso que o omeprazol não dá certo, é um fracasso. Você vai tomar, vai parecer que está tudo bem, não está. Vai te enganar, vai ser uma coisa fake. Aí você vai tirar o omeprazol e volta tudo de novo, muito pior. Tem gente aqui que já perdeu a esperança. Eu já peguei gente no meu consultório com 20 anos, 30 anos com gastrite e nunca curou. Eu vou perguntar uma coisa a vocês aqui. Você que está me escutando agora aqui. Presta bem atenção no que eu vou falar. Eu vou te fazer uma pergunta. Você está com uma medicina que está te tratando há 30 anos para uma doença e nunca te curou. Eu quero que você agora coloque aqui nos comentários qual é o nome que se dá a isso. Uma medicina que você está praticando com ela, está acreditando nela, né? Você vai lá para o médico, você acredita que vai ficar bom, né? E você está há 30 anos e nunca ficou bom da gastrite. Está sempre ruim. Vai e volta. Dá uma aliviada, te engana e depois volta tudo de novo pior. E esse remédio ainda causa muitos efeitos colaterais gravíssimos, que são escondidos de você, inclusive, viu? E que depois você fica doente e não sabe por que ficou. E ninguém relaciona. Qual é o nome que se dá a isso? Fracasso. O nome disso, uma palavra que define muito bem isso é a palavra, no bom português, fracasso. Ninguém colocou aqui. Agora eu vou pedir para que vocês, que estão me escutando agora, coloquem o nome da cidade de vocês. Coloque o nome da cidade. Se for uma cidade
do interior, que não é muito conhecida, coloca o nome do estado também. Me diz de onde você está me escutando. Eu quero saber, põe aqui nos comentários, tá? E a Luciana melhorou o meu discurso. A Luciana melhorou. Não é só fracasso não, Luciana. É enganação também. É enganação também. Você está sendo enganado. Aí vai para o gastroenterologista, aí faz endoscopia. É uma indústria, né? É uma indústria. Endoscopia é uma indústria. O médico chega, ele faz um dia todo de endoscopia, ele enche o bolso de dinheiro. Entendeu? A clínica também. O cara que vende aquele remédio para poder você ter a sedação. É uma indústria que não serve para nada. Entendeu? Aí você vai fazer aquilo ali, vai dizer que tem gastrite, ele vai te passar o omeprazol, e se tiver H. pylori, dá um monte de antibiótico para matar o H. pylori, depois ele volta de novo. Entendeu? Mas esse antibiótico arrasou com tua flora. Eu conheci um paciente que eu atendi, que ele nunca mais foi o mesmo depois que fez esse tratamento para H. pylori. Acabou com a saúde dele. Acabou com o intestino dele. Agora isso aí ninguém fala. Isso aí escondem de você. Claro, porque tem muito interesse. São antibióticos caríssimos, os do H. pylori. Caríssimo. Não é H. pylori que causa gastrite coisa nenhuma, rapaz. O que causa gastrite é a falta de produção do muco protetor. Antigamente eles tinham remédio para isso. Antigamente eles tinham remédio para aumentar a produção do muco. Aí depois eles viram que não dava muito dinheiro, né, que o cara ficava bom, aí eles abandonaram essa história. Não é? Então, o omeprazol é assim, você toma, dá aquela aliviada, cicatriza tudo, porque você tirou o ácido. Aí pronto, alivia, cicatriza. Agora só que a tua digestão fica arruinada, essas proteínas que estão mal digeridas, se tu tiver um intestino vazado, elas vão entrar lá no intestino, vão para a tua corrente sanguínea e pode gerar um monte de doenças, inclusive autoimunes. Esse omeprazol pode dar doença autoimune, inclusive, pode desencadear, pode ser um estopim para isso, se você tiver já a vitamina D baixa e o intestino inflamado, é um estopim para isso. Porque uma proteína que não é digerida, porque o omeprazol vai acabar com a digestão das suas proteínas. Porque a proteína só consegue ser digerida em meio ácido. Então, a proteína passa inteira, sem ser quebrada, vai lá para o intestino e entra na tua corrente sanguínea e provoca um monte de reações do sistema imunológico que não são interessantes, que podem ser até doenças autoimunes. Então, é bronca. Agora, eles não dizem isso para você. É óbvio que eles não vão falar para você nada disso. Então, a gente entendeu a causa. Qual é a causa? Falha na produção do muco protetor. Qual é a solução? Substâncias que aumentem a produção do muco protetor. Vamos lá? Pega papel e caneta. Número 1, glutamina. Isso, gente. Glutamina é um espetáculo. É um pozinho que você compra, um suplemento, é um aminoácido que vai bater lá no estômago e vai fazer as células produzirem mais muco protetor. Olha que maravilha. Remédio número 1. E não é nem remédio, né? É um aminoácido, é uma comida. Onde você encontra glutamina? Na couve-folha, em vários alimentos. A couve-folha, sabe aquela couve? Não é couve-flor, couve-folha. Ela tem glutamina. Por isso que um suco de couve-folha vai ser muito bom para quem tem gastrite. Porque além da glutamina vai ter outras coisas para cicatrizar também. Vai ser muito bom para gastrite. É excelente o suco de couve-folha. É nosso segundo remédio. Facílimo de fazer. Já que você está aí com papel e caneta, aí vamos lá, papel e caneta, escreve aí. Uma couve-folha, você vai descartar o talo central, joga fora o talo, fica só com a parte de fora, joga no liquidificador, põe um copo de água grande, coloca uma maçã sem a casca lá dentro e sem a semente, né? Tira só a polpa da maçã. Um pouquinho de mel de abelha, bem pouquinho. Um limão espremido, não é o limão todo, é só o suco do limão e bate tudo. E não coa. Não vai coar e vai tomar. Esse é maravilhoso para gastrite. Maravilhoso, tá? E além de ser bom para outras coisas também. Esse é o segredo número 2. Segredo número 1, glutamina. Já anotou? O número 2, suco de couve-folha. Segredo número 3, camomila. A camomila é excelente para gastrite, porque ela vai estimular a produção do muco protetor. É uma erva medicinal, é uma planta muito comum, muito conhecida, excelente para tratar gastrite. Eu tive até um caso muito engraçado de um paciente meu que ele estava muito nervoso, ansioso e quis fazer um tratamento para essa ansiedade. E ele ficou tomando
a camomila durante um mês inteiro. Resultado, a gastrite, que ele nunca tinha resolvido, ficou bom. Entendeu? Porque aumenta a produção do muco protetor. Vamos agora para o quarto segredo, a espinheira santa. Gente, a espinheira santa é um espetáculo. Espetáculo. Porque eu acho que Papai do Céu, Deus, ele fez a espinheira santa, que é essa planta, com tudo que a gente precisa para gastrite. Ela tem efeito calmante, é muito bom, quando você se acalma, você aumenta a produção do muco, aí você melhora a gastrite. Ela tem um efeito de diminuir um pouquinho, assim, bem pouquinho o ácido, porque Deus é inteligente, ele sabe que o estômago precisa ser ácido, mas ele só diminui uma besteirinha para poder dar uma aliviada enquanto cura. Ele estimula a produção do muco protetor, aumenta a motilidade gástrica para a comida com ácido sair logo do estômago. Em suma, ele faz o estômago funcionar melhor, ele é um bálsamo para a gastrite. A espinheira santa cura a gastrite. Número 4. Esse é o segredo número 4. Maravilhoso, né? Você pode comprar lá com o pessoal do Herbal Foods, a espinheira santa, que é um espetáculo também aí. Comidas. Você tem várias comidas que são boas para gastrite. O inhame, a batata doce, a maçã, a fruta excelente para gastrite. A melancia é excelente para gastrite, principalmente se estiver geladinha, vai acalmar a mucosa, tá? Tem várias. Agora, o que é que você tem que tirar? Qual é o segredo? O que é que você tem que tirar? Você não pode estar comendo de jeito nenhum se tiver gastrite. Refrigerante de qualquer tipo, principalmente o preto. Café, gente. O café é irritante gástrico. Uma pessoa que tem gastrite não pode tomar mais café, senão nunca vai ficar bom. Café causa gastrite e piora a gastrite que você já tem. Então tem que tirar totalmente o café pro resto da vida. Eu sei que isso é difícil para as pessoas que são viciadas, que gostam da cafeína, mas é necessário. É muito importante isso aí. Gente, eu tenho uma novidade para você. São vários protocolos, nós estamos a princípio com 20, e o primeiro protocolo, que é o protocolo de reversão da gastrite, já está pronto, prontíssimo, e você pode começar a fazer hoje. Se livra do omeprazol. Esse protocolo, ele vai ensinar a você a reverter essa doença. É um curso de 12 aulas, e você vai aprender quais são as causas da gastrite, por que ela acontece, as causas reais dela, e você vai entendendo isso, vai trabalhar a causa. Você vai tratar a causa do problema. Através da reeducação alimentar, que é muito importante, dos alimentos funcionais específicos para a gastrite, de suplementos também específicos para a gastrite e ervas medicinais que vão atuar curando o problema. Tudo isso nesse mini curso de 12 aulas, que é o protocolo de reversão da gastrite. Esse curso já está disponível, tá? Eu estou te convidando a fazer. Aproveita, tá, que está em promoção, e você aqui embaixo, você vai ter o link para você fazer esse curso, tá? Aqui embaixo da tela, na descrição do vídeo e no primeiro comentário, você vai ter o link para você fazer a inscrição e começar a se livrar da gastrite agora.